O episódio do Sandman surpreendeu muita gente e trouxe uma história extremamente importante pra série. Bora entender tudo o que rolou no episódio 11 do Sandman e saber um pouquinho mais sobre o Orfeu, o filho do Sandman. Vem comigo. Enéas Trunks, Peter aqui. Galera, o Sandman morreu. O quê? Mesmo assim, a história continua. Foi. Sandman morreu, é ótimo. Eu não consigo. Sério? Não, lógico que não. Ah, tá. Pô, não é essa spoiler, não. Enéas Trunks, Peter aqui. Na boa, galera, parece que sempre que eu tô viajando, eles fazem alguma coisa importante. É impressionante, eu acho que quando eu viajo, movimenta a indústria nerd, né? O que você acha? Oi, trailer de filme novo, né? Episódio importante de anime, é sempre assim, e sempre assim. Enfim, tamo junto agora pra mais uma vez, e dessa vez foi um episódio bônus duplo do Sandman, galera. Olha, eu não tava levando fé, pô, episódio bônus. Pô, mentira, tava levando fé assim, porque, pô, na boa, essa série foi espetacular. Como é que pode alguém falar pra mim que não gostou? Para, galera, para. Pô, essa série foi boa demais. E na boa, esse episódio que rolou foi um presente, foi um verdadeiro presente pros fãs. E eu não podia deixar de fazer uma análise, pelo menos uma análise sobre esse episódio pra vocês, principalmente porque foi um dos episódios mais fiéis e o que eu mais gostei até agora. Bora analisar o episódio e, claro, descobrir um pouquinho mais sobre o filho do Sandman. Mas antes de começar, comenta aqui embaixo que é importante. Você curtiu essa série? Você tá hypado pra uma segunda temporada? Ou pra você não foi nada daquilo que estão falando? Comenta aqui embaixo que a sua opinião vai ser importante pra caramba. Vamos lá. Galera, vamos lá. O episódio 11 de Sandman surpreendeu muita gente e essa sempre foi a intenção do Neil Gaiman, né? Desde o começo. O episódio que saiu 2 semanas depois da série, na verdade era pra ter saído 1 ano depois. Entre a primeira e a segunda temporada. Só que a Netflix resolveu acelerar o processo e entregar o episódio agora. Que bom, valeu Netflix. O fato da Netflix permitir que um dos 11 episódios encomendados por ela antes, né, saísse depois do lançamento da primeira temporada, pô, é um dos fatores que fez o Neil Gaiman fechar com eles no meio de tantas ofertas pra adaptar a cena. Ou você acha que, tipo, só tinha a Netflix interessada nesse universo do Neil Gaiman? Não, geral tava interessada. O 11º episódio nada mais é do que um presente pros fãs de Sandman. Mas não é só um bônus, ok? Ele também traz uma das ligações mais importantes pra história envolvendo a Calliope. São 2 episódios que tem nesse episódio bônus, ok? Tipo, é um 2 em 1. Primeiro é o dos gatos, depois é da Calliope. Presta atenção. Então, antes de eu falar com vocês sobre a Calliope, não tem como não mencionar a adaptação do Sonho de Mil Gatos, que ficou incrível. Me pegou de surpresa, porque era uma animação. Falei, pô, será que vai ser legal? Tava tão afim de ver o que eu tava vendo antes. Putz, galera, que maneiro. Se você viu alguma semelhança, porém, nessa animação, é porque o cara responsável pela animação do episódio foi o Ricco Rossing. O mesmo cara que escreveu e dirigiu o curta-metragem Junkyard, que tem esse estilo meio animação com pintura a óleo. Pô, sensacional. E eu acho que quando o Neil Gaiman diz que esse episódio é um presente pros fãs, ele tá falando especialmente do Sonho de Mil Gatos, que é aquele tipo de história que normalmente é cortado durante uma adaptação por não ter influência nenhuma na história principal, mas que todo fã queria ver na série, né? Além disso, a animação do Sonho de Mil Gatos tem nomes famosos, como a Sandra Oh, né, fazendo a gata lá siamesa que encontrou o Sandman na forma de gato, né? Teve também o James McAvoy, que é o Professor Xavier, jovem, né? Fazendo o papel lá do humano que convence as pessoas a sonhar com um mundo onde os gatos não estão no poder. E o próprio Neil Gaiman fazendo a voz do corvo morto-vivo. Maneiro demais. Uma curiosidade, galera, que eu só descobri antes de fazer esse vídeo aqui, é que o James McAvoy já interpretou o próprio Sandman num audiobook da história feito lá em 2020. Ou seja, provavelmente o cara deve ser um baita de um fã. Enfim, se tivesse parado aí, já seria um baita presente pros fãs. Mas felizmente o episódio continua com Calliope, é o nome do episódio. E por mais que Calliope seja uma das várias histórias que nos quadrinhos acontece de forma paralela com a trama principal dos Perpétuos, seria tipo um filler, né? A ligação do Sandman com a Calliope é extremamente importante pro final da história. É uma ligação muito, muito forte. Mas calma, não vou dar spoiler do final do Sandman aqui, ok? Vamos só analisar o episódio como um todo. Primeiro que Calliope, né, é o episódio live action mais bem adaptado da temporada, na minha visão. Como eu disse antes da análise, ele consegue trazer a essência das HQs que faltou no episódio 7 ao 10º, sabe? Do número 7 ao 10 eu achei que faltou um pouquinho da essência. Não dizendo que foi ruim, foi maravilhoso. Maravilhoso. Muita gente pode entender que isso é uma crítica. Não é. Essa série pra mim é nota 10. 10, fucking 10, ok? O Eric Maddock, né, pode até não ser tão FDP lá quanto a versão dos quadrinhos, né? Que conseguia ser pior ainda que o próprio Erasmus Fry. Mas ainda assim, o desespero dele pra ter sucesso como escritor lá, colocando de lado a moral, é o mesmo das HQs. Por isso que eu falei, manteve a essência. Nos quadrinhos, em momento algum, ele promete libertar a Calliope. Desde o primeiro dia, ele trata ela como se fosse uma propriedade e abusa das piores formas da Calliope, né? Da musa dele, musa inspiradora dele. Eu vou ser sincero com vocês, eu gostei muito mais
dessa adaptação da história da Calliope do que a história original, olha isso. Justamente por trazer alguns diálogos que faltaram na HQ. A maneira como ele transita entre cortejar, elogiar a musa dele pra receber a dádiva da inspiração, porque ele precisa de inspiração, né? De forma passiva, agressiva e depois obriga ela a fazer o que ele precisa, justificando que ela nem é humana, né? Tipo, você não é humana, vai fazer o que eu quero que você faça. É claramente mais impactante e deixa os personagens mais complexos do que é feito nos quadrinhos, onde o Eric não hesita nem um pouco, né? O que eu quero dizer é, o Eric é FDP demais nos quadrinhos, mas eu achei o jeito manipulador dele agora até pior, ok? Pior. E outra mudança que ficou maneira foi a relação da Calliope com o Sandman. Nos quadrinhos, ela agradece o Sandman por ter libertado ela, tenta se aproximar dele e quando vê que não dá certo, ela simplesmente vai embora sem mencionar nenhuma vez o drama dela com o filho. Já na série, a Calliope fala com o próprio Sandman sobre o Orfeu, que é o filho único do Sandman, né? Antes de ir embora, ou seja, troca um rápido diálogo ali entre os dois. Com certeza eles vão dar um episódio inteiro só pra contar a história do Orfeu. Não tem nem dúvida, eu tô esperando por isso. Eu vou deixar aqui, inclusive, um resumo básico, tá? Praticamente o que as 3 em 1 disseram pra Calliope nesse episódio. Mas eu adianto pra vocês que tem spoiler. Então fica atento aos sinais do spoiler que o editor vai deixar nesse vídeo. Editor, me ajuda aí. Bota uma placa vermelha aqui agora. O Orfeu era um bardo, filho do Sandman e da Calliope. E no dia do casamento dele, a esposa dele foi morta por uma cobra. Depois disso, a tristeza tomou conta do Orfeu e ele foi pedir ajuda pro Sandman pra trazer ela de volta do mundo dos mortos. Mas o pai dele recusou e com isso ele teve que arrumar outro jeito. Bom, por fim, ele encontrou a tia dele, a Morte, e ela diz pra ele que só 2 tipos de pessoas podem ir pro submundo. Mortos, né? Ou alguém que não pode morrer. Com isso, a Morte garantiu que o Orfeu não pudesse mais morrer e assim ele foi até o submundo atrás da Eurídice, a esposa dele. Aí, chegando lá, ele convenceu Deus Hades, pois é, Deus Hades, a libertar a esposa dele. Só que o Hades deixou uma condição. O Orfeu teria que ir embora do submundo pelo único caminho que alguém pode deixar o lugar. E até chegar no mundo dos vivos, ele não poderia falar com ninguém e nem olhar para trás. A esposa dele iria atrás dele como uma sombra. O Orfeu concordou com isso, mas chegando perto da saída do submundo, ele começou a duvidar de que a Eurídice estava seguindo ele, porque estava muito silencioso, né? Por um momento ele achou que o Hades estava zoando com a cara dele. E nessa hora ele olhou para trás. Foi aí que ele viu que a Eurídice estava logo atrás dele. Mas como ele olhou para trás, ela foi puxada de volta para o submundo e ele teve que ir embora sem a esposa. Depois disso, o Orfeu se isolou da sociedade no mundo dos vivos e foi viver na natureza. A Calliope foi até o Orfeu para pedir para ele voltar e avisou que o lugar onde ele estava era perigoso, já que as adoradoras do deus Dionísio estavam chegando. Elas eram conhecidas como as bacantes e quando encontraram com o Orfeu, pediram para ele, né, festejar com ela, se é que vocês me entendem. Vinho, né, tainha, muito vácuo. Mas o Orfeu rejeitou as mulheres, já que ele amava só a Eurídice. Fazendo isso, ele despertou a ira das bacantes, ficaram pé da vida com ele, e elas devoraram o corpo dele e jogaram a cabeça dele na água. Só que por mais que as 3 em 1 tenham dito no episódio que ele morreu, na verdade Orfeu ficou vivo por causa do acordo com a tia Morte. Lembra o que eu falei agora? A cabeça dele foi parar numa ilha lá, e o Sandman apareceu lá dizendo que ia deixar ele com o sacerdote daquela ilha e que nunca mais ia voltar. O Orfeu então implorou para ser morto, mas o Sandman simplesmente foi embora. Bem, fim do spoiler aqui. Tira a placa vermelha. Então a partir de agora tá tranquilo, galera. Galera, essa é a história base do Orfeu, mas vocês não têm noção do tanto que ele vai ser importante a partir daí. Por isso que eu digo que esse episódio soube adaptar muito bem as HQs, sabe? Trazendo o encontro do Eric Mado com o Erasmus Frei e o Bezoar e todos os detalhes das HQs, inclusive as mesmas falas. Isso foi maneiro demais. E também na parte de desenvolver melhor a trama principal relacionada ao Sandman. E por mais que ver o Sandman deixar uma mortal no inferno por capricho, ou até mesmo abandonar o próprio filho pareça algo ruim pra gente, a gente tem que lembrar que os perpétuos não são super-heróis, não são deuses, não são mortais, sabe? São algo além que influenciam praticamente tudo que existe. Mas eu pretendo trazer um vídeo melhor explicando pra vocês quem são os perpétuos, ok? Sem dar spoiler da trama principal da série, claro, né? Mas contando a origem, mostrando os membros da família inteira pra vocês. Vocês vão ver que é bacana demais e vai dar um background muito grande pra vocês. Você conhecia a história do filho do Sandman, do Orfeu? Você gostaria de ver mais sobre ele na próxima temporada? Aliás, você tá hypado pra próxima temporada? Não esquece de comentar se curtiu ou não a primeira temporada de Sandman. Coloca aqui embaixo seu comentário que vai ser muito importante. Toca aqui agora, se inscreve. Fiz um estúdio improvisado pra vocês no meio da minha viagem, mas tá bom demais poder conversar com isso com vocês. Obrigado de coração, aliás, obrigado a vocês que me indicaram o episódio bônus. Se não fosse vocês, não teria visto. Tamo junto, até a próxima, galera. Fui!